Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Ellen Lucas nasceu em 1856 na cidade industrial de Bridgeport, Connecticut. A família Lucas pertencia à respeitável classe média. Uma posição nem rica nem pobre, mas estável e bem vista. Bridgeport, na época, estava em meio a uma transformação. A chegada das ferrovias e a expansão da indústria transformaram a cidade em um movimentado porto, atraindo trabalhadores, comerciantes e profissionais qualificados. Como muitas famílias de sua posição, os Lucas valorizavam trabalho árduo, respeitabilidade e decência. Quando Ellen atingiu a maioridade, ela começou a se relacionar com um jovem chamado James Latin. Ele trabalhava como assistente em um açougue e era, à primeira vista, confiante, articulado e atencioso. A princípio, seus pais acreditavam que ele era um bom partido para sua filha mais velha. Ele parecia ambicioso e educado, e Ellen realmente gostava dele. Mas detalhes preocupantes logo começaram a surgir. Henry Lucas, pai de Ellen, descobriu que James Latin já tinha sido casado e divorciado, algo perturbador para alguém com apenas 20 e poucos anos. O casamento acabou rápido e as razões do término eram vagas. Embora o Sr. Latin não tivesse exatamente escondido essa parte do seu passado, também não a havia contado espontaneamente. À medida que o Sr. Lucas começou a investigar mais a fundo James Latin, ouviu rumores sobre seu mau comportamento e uma reputação geralmente duvidosa. Quanto mais Lucas ouvia, mais se preocupava e questionava o que poderia estar oculto sob o charme do noivo de sua filha. Ao falar com Ellen sobre essas preocupações, ela não acreditou e, a contragosto, os Srs. Lucas permitiram que ela se casasse com James Latin. O casamento foi marcado para 3 de outubro de 1874. Apesar de Ellen demonstrar encanto pelo jovem, havia sinais de que algo não estava certo. O Sr. Latin, por motivos nunca bem explicados, relutava em marcar a data do casamento e não demonstrava entusiasmo pelo matrimônio. Na verdade, ele chegou a dizer ao Sr. Lucas que tentaria conseguir o dia de folga no trabalho, um comentário estranho para alguém que estava prestes a se casar. Apesar disso, os planos seguiram e ficou decidido que após a cerimônia o casal viajaria para New Haven. Na noite de 2 de outubro, Ellen saiu de casa dizendo aos pais que logo voltaria. Ela estava se sentindo ansiosa e supostamente iria ver seu noivo, porém, Ellen nunca voltou para casa. Conforme as horas passavam e a noite caía, o Sr. e a Sra. Lucas ficaram cada vez mais preocupados na manhã do dia 3 de outubro, o dia que deveria ser o casamento de sua filha Ellen. Eles ficaram desesperados de preocupação. Saíram para procurá-la e amigos e vizinhos se juntaram à busca, todos juntos. Eles vasculharam as ruas de Bridgeport chamando por Ellen, mas não a encontraram em lugar algum. Enquanto eles procuravam, operários encontraram uma jovem deitada de bruços em uma poça de água sombreada na parte norte da cidade. O corpo foi levado ao necrotério e depois identificado como o da senhorita Ellen Lucas. A descoberta causou muita angústia na comunidade e parecia que logo depois todos estavam falando sobre o dia em que Ellen Lucas deveria estar entrando na igreja para se casar. Ela foi retirada morta da água. À primeira vista, parecia que ela havia se afogado e a suspeita imediata era de que ela tivesse tirado a própria vida. Porém, ao analisarem a cena mais de perto, os investigadores começaram a duvidar dessa ideia. O riacho onde acharam o corpo tinha no máximo 7 centímetros de profundidade. Para alguém se afogar ali, especialmente uma jovem frágil, seria preciso um esforço extraordinário. Isso parecia improvável pelas circunstâncias. Havia provas ainda mais claras ao longo da margem do riacho, grama e terra amassadas, como se alguém tivesse lutado ali. Os policiais agora acreditavam que Ellen havia sido assassinada e que lutou por sua vida com todas as forças que tinha. Os sinais de luta violenta impossibilitavam a teoria de que Ellen fez isso consigo mesma. Um exame médico revelou outro fato marcante. Ellen estava grávida de vários meses. Se a família dela sabia disso era incerto, mas parecia provável nas semanas antes do seu desaparecimento. O Sr. Henry Lucas, pai dela, insistia para que a data do casamento fosse confirmada, o que sugeria que suspeitava de algo sobre a condição de Ellen. Após a revelação, o foco voltou-se para o noivo de Ellen, James Latin. Ele foi interrogado, mas negou estar perto do riacho quando Ellen desapareceu. Porém, testemunhas logo negaram esse relato.
Várias pessoas relataram tê-lo visto na noite de 2 de outubro, perto do local onde o corpo de Ellen foi encontrado posteriormente, enquanto a polícia continuava investigando. Uma testemunha se apresentou dizendo que, na noite da morte de Ellen Lucas, ela viu Ellen parada na estrada com James Lattin. A testemunha disse que ouviu Ellen dizer: "Você vai estar lá, não vai?" Ao que o Sr. Lattin respondeu relutantemente que iria. A testemunha continuou dizendo que Ellen então acrescentou algo como: "Se você não estiver lá, sabe quais serão as consequências." Depois disso, o Sr. James Lattin foi preso pelo policial Eastman e, ao ser informado de que seria levado à delegacia para interrogatório, disse que já aguardava a visita da polícia. Durante o interrogatório, James Lattin tentou fornecer um álibi. Ele disse que naquela noite estava a bordo de uma escuna que estava ancorada no rio e que era comandada por seu primo. No entanto, quando pediram para confirmar isso, o primo disse aos policiais que, embora James Lattin realmente tivesse subido a bordo, era tão tarde que ele já tinha ido dormir e não o viu. Os policiais conversaram com outros tripulantes que disseram que o Sr. Lattin embarcou muito tarde naquela noite. E isso só fez com que os policiais acreditassem que o Sr. Lattin poderia ser o responsável pela morte da senhorita Ellen Lucas, e que só foi até a escuna para tentar estabelecer um álibi. Foi realizado um exame post-mortem e um júri de inquérito foi reunido para tentar descobrir como a senhorita Ellen Lucas havia morrido. O exame post-mortem, no entanto, não conseguiu estabelecer uma causa exata da morte e o corpo foi liberado para o sepultamento logo em seguida. Porém, surgiram novas evidências quando as autoridades descobriram que o Sr. Lattin comprou uma faca grande e um frasco de brometo em uma loja local. Os policiais foram ao açougue onde ele trabalhava e acharam os itens escondidos em uma capa velha. Depois, a polícia revistou a casa dele e achou venenos escondidos em um sapato velho. Investigações adicionais revelaram que o Sr. Lattin havia comprado esses venenos em uma farmácia de Bridgeport no dia 29 de setembro, poucos dias antes da morte de Ellen. Isso levou à suspeita de envenenamento e seu corpo foi exumado para uma análise química mais detalhada do estômago e cérebro. Enquanto o inquérito seguia, apesar da falta de provas definitivas sobre como Ellen morreu, o peso das evidências circunstanciais aumentava. As compras suspeitas do Sr. Lattin e as testemunhas que afirmaram tê-lo visto perto do local onde o corpo de Ellen Lucas foi encontrado fizeram com que a opinião pública começasse a se voltar contra ele. Muitos achavam que ele era culpado de traição e assassinatos. O júri do inquérito concluiu que Ellen Lucas morreu em decorrência de violência causada por James Lattin e agora ele seria julgado por assassinato. O julgamento de James Lattin iniciou em 24 de fevereiro de 1875 com os juízes Sanford e Bardsley. A sala do tribunal estava lotada e um grande número de testemunhas havia sido convocado tanto pela acusação quanto pela defesa. Um júri já havia sido selecionado e estava sentado enquanto o julgamento estava prestes a começar, mas em uma reviravolta estranha. O Sr. M. o W. Seymour, advogado de defesa, levantou-se e informou ao tribunal que seu cliente havia decidido que preferia que sua culpa ou inocência fosse determinada pelos juízes, em vez de por um júri de 12 homens. A decisão pegou de surpresa o promotor James Olmsted, que se opôs à mudança no curso do julgamento. Tão tarde no processo, ainda mais após já ter sido definido um julgamento com júri na designação. No entanto, ambas as partes acabaram concordando em prosseguir sob o novo acordo. O caso já havia atraído considerável atenção do público. Para manter a ordem, os juízes permitiram só o número de espectadores que cabiam na sala do tribunal. Eles também posicionaram policiais na entrada do tribunal e nos corredores do prédio para evitar superlotação e garantir que as áreas públicas permanecessem desobstruídas. O público estava muito empolgado e a imprensa acompanhava o julgamento de perto, relatando detalhadamente os acontecimentos diários. A primeira pessoa a testemunhar foi Clarissa Lucas, a irmã do falecido, enquanto ela falava. Uma forte neve caía do lado de fora do prédio, mas isso não parecia desanimar a grande multidão que havia se reunido, ansiosa para ouvir notícias do julgamento. Clarissa descreveu uma ocasião em que acompanhou sua irmã e James Lattin ao local conhecido como Bosque Hemlock, onde o assassinato supostamente ocorreu. Ela disse que o Sr. Lattin estava abatido e menos comunicativo que o normal naquele dia. Ela disse ao tribunal que isso ocorreu dias antes da morte da irmã. O chefe de polícia de Bridgeport, Sr. Marsh, foi o próximo a testemunhar.
Ele falou sobre uma gola de papel que havia sido usada pelo Sr. Latin na noite da morte de Ellen Lucas e contou como uma idêntica foi encontrada depois perto da cena do crime. Apesar de não ser o único a usar esse tipo de gola, a coincidência era muito significativa para o chefe de polícia Marsh. Um jovem que morava na mesma casa que James Latin e dormia no quarto ao lado dele disse que no dia 2 de outubro de 1874, James havia voltado muito tarde e parecia muito satisfeito consigo mesmo. Ele disse que, quando perguntou por que ele estava tão feliz, James respondeu que tinha tido uma noite muito boa. Frederico Beach relatou ter conversado com o Sr. Latin após a morte de Ellen Lucas. Ele disse que perguntou se ele sabia do que aconteceu e olhou para ele. Os juízes afirmaram que o Sr. Latin não se surpreendeu ao saber da morte dela. O Sr. Beach acrescentou que, em vez de demonstrar sinais de choque e tristeza, ele disse que não tinha estado na área na noite anterior. Uma resposta que o Sr. Beach achou muito estranha. O próximo depoente foi o Sr. George Pratt, comerciante de colarinhos de papel e atualmente membro da força policial. Ele testemunhou em duas funções, primeiro como especialista na fabricação de colarinhos de papel e, em segundo lugar, como policial em sua função de especialista. Ele analisou o colarinho achado no quarto do Sr. Latin e afirmou ao tribunal que conseguiu combiná-lo com o outro. Descoberto na margem do riacho, bem perto do local onde o corpo foi encontrado. O Sr. Pratt também disse ao tribunal que, na qualidade de policial, ouviu o Sr. Latin dizer, enquanto estava sob custódia, que havia mentido sobre onde esteve, na noite em que a Srta. Lucas morreu. Ele disse que essa omissão não foi feita diretamente a um policial, mas a outro prisioneiro chamado John Sheehan. O policial Pratt afirmou que a conversa entre os dois homens era claramente audível. Um jovem chamado Alva Wilmot testemunhou que viu o Sr. Latin perto da casa de Ellen Lucas no dia 2 de outubro. Ele disse ao tribunal não lembrar a hora exata, mas afirmou que já era noite, e o Sr. Latin caminhava sozinho para a casa da Srta. Lucas. Mais 25 testemunhas haviam sido convocadas pela promotoria e, à medida que cada uma prestava depoimento, apesar do clima, o julgamento continuava atraindo grande atenção do público. Uma testemunha, a Srta. Mattie Smith, afirmou ao tribunal que em maio de 1874 o Sr. Latin lhe contou estar envolvido com outra jovem e não queria mais ficar com a Srta. Ellen Lucas, com quem já tinha prometido se casar. A Srta. Smith afirmou que ele deixou claro que, mesmo mantendo o relacionamento com a Srta. Lucas, queria se casar com a outra jovem. De acordo com a Srta. Smith, o Sr. Latin então lhe perguntou se ela poderia fornecer algum tipo de medicamento capaz de induzir um aborto espontâneo. Ela disse ao tribunal que recusou o pedido dele e deixou claro que não lhe forneceria nada desse tipo. Quando o julgamento entrou em sua segunda semana, várias testemunhas médicas e forenses prestaram depoimento. Dra. Benetti afirmou que, em sua opinião, os ferimentos encontrados na testa da jovem não eram graves o suficiente por si só para terem causado sua morte. Dr. Hubbard também depôs. Ele disse ao tribunal que examinou os órgãos da falecida, mas não encontrou nada que explicasse claramente a causa da morte. Ele disse que a marca ou depressão em sua testa pode ter resultado de uma pressão prolongada em vez de um golpe direto. O professor Wheeler, que analisou quimicamente o estômago de Ellen Lucas, afirmou não ter encontrado veneno. Ele identificou uma pequena quantidade de cascalho que, segundo ele, provavelmente foi engolida enquanto ela estava submersa. O professor também confirmou que havia testado a substância encontrada no quarto do Sr. Latin e que era estricnina pura. Antes que os juízes considerassem o veredito, o promotor público, Sr. James Olmsted, fez um discurso metódico e persuasivo, conduzindo o tribunal pela teia intrincada de evidências que levaram à acusação de assassinato contra James Latin. O Sr. Olmsted começou expondo a questão fundamental. Ellen Lucas morreu por violência ou por suas próprias mãos? A evidência, segundo ele, indicava claramente assassinato. Ele disse que, embora o corpo tenha sido inicialmente examinado sem conclusões definitivas, uma segunda autópsia confirmou que todos os órgãos da jovem estavam saudáveis no momento de sua morte. Depois abordou o afogamento. A Srta. Lucas poderia ter se afogado em apenas 7 centímetros de água. Ele descartou essa ideia com uma análise calma e metódica. Ele afirmou que o cascalho e as plantas no estômago da Srta. Lucas eram iguais aos do riacho. Matéria também encontrada dentro dela sugeria que ela a inalou enquanto ainda estava viva e lutando para respirar.
Ele insistiu que ela não simplesmente caiu, ela foi forçada a ficar de rosto para baixo. O Sr. Olmsted então apontou para as evidências físicas de contenção. Os hematomas nos pulsos da vítima, uma touca que havia sido amassada para dentro, com impressões do polegar e dos dedos dela, uma gola rasgada, uma gravata e fragmentos de um chale em arbustos próximos, tudo isso sugerindo que houve uma luta. Ele lembrou ao tribunal que a jovem se vestiu com cuidado, saiu às 7 e foi encontrar alguém como combinado. Ele insistiu que essa pessoa era o Sr. James Latin. O Sr. Olmsted disse que o motivo era dolorosamente claro. O Sr. Latin cortejou e prometeu se casar com a Srta. Ellen Lucas. Ela estava grávida dele e naquela noite acertariam os detalhes do casamento. Mas o Sr. Latin se envolveu com outra jovem e queria fugir das obrigações com a Srta. Lucas. O advogado também detalhou os movimentos do Sr. Latin. Ele disse que foram apresentadas testemunhas ao tribunal que o viram com a Srta. Lucas pouco depois de ela ter saído de casa. Mais tarde, ele foi visto sozinho, comportado. Curiosamente, as roupas que ele usou naquela noite foram tiradas do baú e seguiam úmidas. E a análise do laboratório confirmou que a água presente nelas correspondia ao teor de sal do Riacho de Maré, onde o corpo de Ellen foi encontrado. A gravata rasgada e a gola na cena eram do Sr. Latin, e uma fibra do chale de Ellen foi achada em seu chapéu. O Sr. Olmsted admitiu que esses eram indícios delicados, mas juntos formavam uma corrente forte e inquebrável. Nenhuma peça isolada se sustentava sozinha, mas juntas formavam um quadro claro do ocorrido. O Sr. James Latin havia assassinado a Srta. Ellen Lucas, com quem ele iria se casar e que estava esperando um filho dele. O Sr. M. W. Seymour, advogado de defesa, rejeitou a versão da promotoria sobre esses acontecimentos e lembrou ao tribunal que nenhuma substância venenosa foi encontrada no corpo da Srta. Lucas. E a causa da morte foi afogamento. Ele afirmou que é um equívoco pensar que não se pode morrer afogado em água rasa, pois há muitos casos trágicos e documentados desse tipo de acidente. Principalmente quando havia desmaios, intoxicação ou fraqueza na gravidez. Hematomas e roupas rasgadas, embora sugestivos, não eram prova exclusiva de agressão e podiam indicar queda, pânico ou tentativas de se salvar. Ele alegou que, se isso tivesse sido um assassinato premeditado, será que o Sr. Latin realmente teria deixado para trás tantas evidências que apontavam para ele? As fibras, a gola, as calças molhadas. Ele afirmou que esses não eram atos de quem tenta encobrir um crime, mas de alguém pego por infortúnios circunstanciais. Ele enfatizou que motivo não é prova e suspeita não é culpa. Então, olhando para os juízes, ele disse que a cadeia de evidências na qual o Estado se apoiou pode parecer forte de longe, mas sob inspeção continha uma abundância de dúvidas. Após ouvir as alegações finais de ambos os advogados, os dois juízes se retiraram para considerar o caso. Ao retornarem, todos olharam para o banco dos réus, onde James Latin estava pálido, rígido, mãos cerradas e olhar fixo no tribunal. Os juízes, então, anunciaram que consideravam James Latin culpado de homicídio em segundo grau e que ele seria enviado para a prisão pelo resto de sua vida natural. Um murmúrio silencioso percorreu o tribunal, não de alívio, mas de surpresa. O Sr. Latin balançou levemente quando ouviu as palavras, embora ninguém pudesse dizer se era por choque ou alívio. Muitos acreditavam que, se o Sr. Latin fosse julgado por um júri de seus pares, o resultado seria bem mais severo. Na opinião da maioria, o caso havia sido comprovado e a pena, se dependesse deles, teria sido a morte por enforcamento. Enquanto James Latin era escoltado para fora do tribunal, uma multidão irritada jogou bolas de neve e pedras na carruagem da prisão, gritando: "Enforquem ele!" Assim que o prisioneiro entrou, os guardas ordenaram que a carruagem seguisse e ela partiu enquanto vaias ecoavam atrás dela. James Latin passou 6 anos na prisão, onde morreu de tuberculose. Ele morreu em 1881 sem nunca ter confessado o crime. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.